sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa quarta live da sequência, os 4 pilares do equilíbrio para despertar a sua energia Kundalini. E hoje nós vamos falar sobre o pilar espiritual. Então, para você que está chegando, já comenta, já compartilha. É muito importante que você comente, que compartilha, para que a plataforma entenda que esse conteúdo é bom e entregue para mais pessoas. Assim você me ajuda e eu lhe ajudo. Eu vou agora fazer os encaminhamentos aqui para todo mundo. Vamos ver quem é que vai chegando aqui para vocês poderem receber as notificações. Vamos ver aqui, mandando. Aqui, pronto. Então essa live muito especial, que encerra essa sequência de 4 lives falando sobre os 4 pilares principais para que a gente possa despertar a nossa energia Kundalini. E não é só sobre a energia Kundalini, esses 4 pilares. Esses 4 pilares, eles são importantes para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada, ter uma vida mais leve, ter uma vida com mais conexão com o todo. Viver na frequência do amor, da abundância, da prosperidade. Quando se fala muito sobre essa nova terra, quando se fala muito sobre esse sentido que é se viver, é sobre isso. A nova terra nada mais é do que um princípio de qualidade interna. Olá, Patrícia, seja bem-vinda. Como que tá, meu amor? Como que estão as coisas? Acordou num dia maravilhosamente bem? Então, quando que a gente pensa nesses 4 pilares principais, é isso que a gente tem que colocar para dentro de nós e dizer o que eu quero para minha vida. Eu quero equilíbrio mental, equilíbrio emocional, equilíbrio físico. E o pilar de hoje, que eu vejo para mim que é um dos pontos mais importantes, o pilar espiritual. Quando a gente fala sobre espiritualidade, por muito tempo, para mim, foi olhar para o plano espiritual, foi olhar para uma religião, um dogma, uma doutrina, uma forma de ser. Porém, desde que eu nasci, eu sempre fui muito questionadora. Se tudo para mim tinha que ter uma explicação, tudo para mim precisava de um porquê. Então, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre andei pelas religiões inconscientemente, não era consciente. Eu acho que eu sempre fui guiada pela espiritualidade. Oi, Tice, seja bem-vinda. Eu sempre fui guiada por uma espiritualidade muito maior do que eu imaginava. E quando eu olho para minha vida, quando eu olho para os passos que eu dei, quando eu olho para tudo que já aconteceu na minha vida, cada vez mais eu sou mais grata à espiritualidade. E a espiritualidade como um todo. Então, vamos desmistificar a espiritualidade e religião. Vamos desmistificar o olhar que foi colocado, imposto, determinado pelas religiões e vamos olhar então para a espiritualidade do nosso ser, aquilo que realmente está dentro de nós, aquilo que a gente sente e que a gente tenta buscar explicações, mas não há explicação, porque ela é livre, ela é. Bom dia, seja bem-vinda, Giovana. Ela é ser, espiritualidade é ser. Por muito tempo eu achava
que a espiritualidade era eu crer em algo, eu rezar para alguém, eu me conectar com alguém fora, externo, distante. Era se sentar e dizer assim: Deus, você tá me ouvindo? E parecia que ele estava lá, longe, e que aquilo era intangível, era intocável, sabe? Era como se eu não conseguisse acessar. Então foi aí que foi através realmente das práticas terapêuticas, mas principalmente da prática do meu autoconhecimento, de me conhecer internamente, que começou a fazer sentido perguntas que eu me fazia desde sempre. E eu disse assim, não pode, Deus não pode estar muito longe, eu não posso ir numa igreja, num lugar para conversar com Deus, como que assim eu tenho hora marcada para falar com Ele? E aí, depois? E isso, gente, isso eram perguntas que eu me fazia desde sempre. Eu não fui criada numa família religiosa, mas eu era religiosa. Como explicar? Eu, desde que eu me conheço por gente, eu fui criada numa comunidade onde todo mundo se conhecia, todo mundo se dava bem. Então lá tinha o templo de Umbanda, o templo de Quimbanda, a igreja católica, a igreja evangélica, os mormons, e eu sempre fui esse ser aqui, que fala com todo mundo, que conversa com todo mundo, que se comunica com todo mundo. Então, lá não tinha essa coisa assim, meus vizinhos não tinham essa questão de um não se dar com o outro, todo mundo se dava. Eu fui descobrir que existia, intolerância religiosa, sinceramente, tá? Agora com 35, 36 anos. Pra mim isso não existia, eu fui criada numa outra realidade. Então, pra mim, Deus era um todo, por mais que eu entendesse que tinha essa questão da conversa, enfim, né? Era um todo pra mim. Eu me lembro que tinha um vozé na minha rua lá, e ele era um ser de uma luz tão grande, e eu fui criada indo nas sessões de Umbanda dele lá, né? Criada. Gente, ele era meu vizinho, então era a minha casa, tinha a casa da avó Carolina e tinha a casa do vozé. E eu, começava o dia de fazer movimentação, desde cedo lá, a Kelly ia fazer o quê? Saía da casa dela, vou lá no vozé. Ia lá pro vozé, passava o dia lá, toda aquela função. E isso eu era pequena, de 2 anos, de 3 anos, eu era muito pequena. Eu fui criada assim, aí ia lá, aí tinha a avó Linda, aí tinha a sessão da Umbanda. Só que domingo, tá? Meu pai e minha mãe não iam, eles tinham um mercado e outras coisas. Eu amava ir na missa. Por quê? Por que eu amava ir na missa? Porque eu gostava de subir lá no altar. Eu não sabia ler, mas eu queria fazer as leituras. Eu não podia comer a hóstia, mas eu queria comer a hóstia. E, não tinha o padre Pedrinho, que não adiantava ele querer me explicar que eu não podia comer a hóstia, que eu tinha que comungar. Eu não, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui é meu. Ia lá o padre Pedrinho, escondido, lá tinha a salinha do padre lá, e ele dava umas hóstias pra mim. Aí ele dava as hóstias pra mim e eu fazia toda uma consagração com aquela hóstia pra mim. E ele dizia assim, mas não conta pra ninguém, não é consagrada. E eu disse, isso aqui é consagrado e Deus tá consagrado. E ali foi. Naquela época não podia ter coroinha na igreja, né? Não podia ter coroinha, aquele que auxilia o padre, né? Não podia ter. A Kelly vai ser.
porque eu não saía do lado do Padre Pedrinho. O Padre Pedrinho então foi lá e arrumou uma batina para colocar na Kellen, para Kellen poder ficar do lado dele, porque eu subia todo dia, eu ia sozinha para a igreja. Eu ia e voltava, a minha casa era próxima. Aí tinha meus vizinhos que eram mormons. Aí eu ia na reunião dos mormons. E nas reuniões dos mormons, então assim, em algum momento da minha vida, eu me perdi. Depois que eu casei, que eu tive a minha filha, eu me perdi dessa espiritualidade que eu tinha, essa espiritualidade livre. Eu me lembro que eu também estudava sobre o budismo. Eu buscava, porque eu tinha alguns conhecidos que tinham conhecimento sobre o budismo. Então eu estudava com os mormons, eu ia nas reuniões dos mormons, a gente passeava por tudo. Fui na Igreja Universal. A Igreja Universal não curti muito, tá? Mas fui. Achei legal a fala do pastor. Mas a mesma coisa, quando ofereceu um terreno no céu, eu disse assim, não. Eu sempre fui assim. E aí, quando a gente chega na fase adulta, a gente começa a ter discernimento do que é certo e que é errado. Só que como ninguém me disse o que era certo e o que era errado quando eu era criança, óbvio que eu, como adulta, pra mim era muito questionador. Porque lembre que eu falei lá, muitas das crenças que a gente cria é na nossa infância. Muito provável eu devo ter ouvido questões que geraram algumas crenças, porque por mais que eu circulasse por tudo, eu trazia muita coisa forte do catolicismo. Por quê? Porque era o lugar que eu mais frequentava. Eu frequentava catequese, eu estava sempre nas festas, na igreja, coisa e tal. Quando eu fiz o meu primeiro reiki, que foi como se uma porta se abrisse ali. E aí, aquela espiritualidade, ela abriu, meu chakra coronário parece que se abriu. E aí, tudo que eu não me lembrava mais, porque eu já não me lembrava mais que eu frequentava Umbanda, eu não me lembrava mais que eu tinha essas reuniões com essas outras religiões, eu apaguei. A minha memória, ela fez, eu me esqueci de tudo isso. Aquilo começou a recordar novamente. E aí, foi quando eu disse assim... E aí eu quero dizer pra vocês, porque pode ser um erro que a gente cometa, tá? Ó, Leandro. Pode ser um erro que a gente cometa. Quando eu despertei, eu resolvi assim, eu vou olhar apenas pra minha espiritualidade. Porque eu percebi que eu não estava olhando pra minha espiritualidade, que eu não estava olhando pra essa espiritualidade que havia dentro de mim. Eu disse, agora eu vou me dedicar. E voltei a caminhar, buscar os meus conhecimentos. E buscar os meus conhecimentos e me entreguei para a espiritualidade de uma forma assim que a minha vida era só aquilo ali. Tudo era espiritual, tudo era conexão, tudo estava acontecendo, tudo estava isso. E as pessoas estavam dizendo, você está surtando, Kellen, porque tudo é espiritual, não sei o quê. E aí chegou um momento que eu disse assim... Eu já sabia que eu queria trabalhar com as terapias, eu já amava as terapias, mas elas eram muito espirituais na minha vida. Foi então que aí eu cheguei e disse assim, Deus, vamos bater um papo? Eu preciso prosperar. Eu preciso de abundância. Porque como é que eu vou levar a vida que eu quero levar? Como é que eu vou fazer os cursos que eu quero fazer? Como é que eu vou viajar, né, pelo mundo se eu não tenho a prosperidade? Se eu tô aqui e aqui o Senhor ainda não me mostrou alguma outra ferramenta que eu possa viver sem esse dinheiro, o dinheiro necessário. E aí? E foi aí que quando eu fiz essa pergunta, que eu conversei para Deus, foi como se Deus fizesse assim, apareceu a Kundalini e eu comecei a estudar sobre ela. E aí eu fui fazer a minha primeira ativação de Kundalini. Quando eu fiz aquela ativação de Kundalini, eu já entendi a importância do equilíbrio desses 4, mas eu não conseguia entender a abundância e a prosperidade.
porque não fazia sentido para mim. O que acontece? Estava instaurado lá dentro que a gente tem que fazer caridade, que a gente precisa se doar, que a gente precisa ajudar, que a gente precisa entregar. E aí quando eu fiz o processo, a primeira Kundalini, aí eu entendi que é assim, equilíbrio mental para eu criar, pensar, né? Equilíbrio emocional para eu sentir, equilíbrio físico para que o meu corpo físico possa agir e o equilíbrio espiritual, que é o confiar. Porque Deus vai te mostrar o caminho, vai te entregar as ferramentas, Deus, Alá, Jeová, enfim, o que você quiser acreditar, o universo que seja. Ele vai te entregar os caminhos, ele vai te entregar o meio, ele vai te dar 50% e os outros 50% é você. E aí foi aí que eu entendi que quando Deus começava a me mostrar uma forma, uma técnica, algo para eu poder trabalhar e ajudar com as pessoas, ele estava me mostrando, estou te dando a ferramenta. Dê o seu valor, porque você vai curar. Aí eu comecei a estudar sobre as leis herméticas, porque Deus colocou no meu caminho para que eu aprendesse sobre as leis herméticas. Espiritualidade é indiferente daquilo que você acredita, porque, sinceramente, as religiões ensinam a mesma coisa uma da outra. Elas ensinam igual. A diferença é que cada religião quer que a pessoa esteja ali dentro daquela crença que ela tem. Só que quando eu me torno um ser espiritual, um ser conectado com o divino, eu começo a trazer a espiritualidade para toda a minha vida e para as sensações. Porque aí eu me pergunto, se eu estou num trânsito e o trânsito está parado e ele não está se movimentando, e aí eu pergunto para Deus, ok, o que você quer me dizer com isso tudo aqui? Espiritualidade é em tudo que você está vivendo, sentindo e agindo e entendendo e colocando para dentro de você. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão conseguindo compreender agora o que é espiritualidade? Vocês estão conseguindo caminhar nesse meu entendimento que eu tô falando? Comenta aí pra mim, por favor. Vamos conversar, né? Bota comentário de vocês, faz a pergunta de vocês, do que vocês sentem sobre isso. Olá, Grace. Porque espiritualidade é isso. É você estar vivendo a vida. Porque se Deus lhe colocou aqui encarnado com matéria, corpo, porque Ele lhe entregou uma missão. Agora, qual é a sua missão? Você vai ter que encontrar ela dentro de você. Quando a gente faz o processo da Kundalini, a gente limpa os traumas, as crenças que estão lá e começa a entender o que está dentro de nós, o que a espiritualidade ela está trazendo para nós. E o espiritual, ele não é algo externo, ele é interno. Ele não está fora, ele está dentro. Tem uma passagem da Bíblia que diz: busque o reino dos céus dentro. O reino dos céus nunca esteve fora, ele está dentro. E aí quando eu falo dentro, é a energia Kundalini. Porque a energia Kundalini, ela vem despertar a sua consciência. Ela vem lhe trazer exatamente para o momento do aqui e agora. E o momento do aqui e agora é você estar presente. Antes de eu começar essa live, eu sentei aqui, eu respirei fundo. Convido você agora, respira fundo. Puxe o ar,
esse ar, esse oxigênio que nós temos aqui. Puxa esse ar. Solte ele. Puxa o ar de fora. Renove por dentro e solte o velho ar que está lá dentro para fora. Isso é ser espiritual. É você estar aqui agora. A Giovana falou, espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, porque tudo está no presente da vida. Isso. A vida, ela é um grande presente, e esse presente, ele é espiritual. Muitas pessoas, eu vejo muito se falando, vocês já devem ter visto vídeos, quem já viu vídeos falando sobre a nova era, a transição planetária, quem já viu sobre isso? Esse novo tempo, a separação do joio e do trigo. Gente, o que é a separação do joio e do trigo? Deus vai colocar, e Ele sempre separou, você que não esteve presente prestando atenção para viver isso. Ele sempre vai lhe mostrar, essas pessoas caminham com você e essas não caminham. Mas como você não está presente, não está no aqui e no agora, você acaba não colocando, entendendo quem fica e quem sai. Então, por isso, Deus disse, Ele já trouxe essa mensagem através de Jesus, através de outros apóstolos, através de muitos mentores, falando sobre a importância da gente entender e andar com quem pensa da mesma forma. Mas não é sobre estar numa religião, não é sobre imposição, é sobre ser. Hoje eu posso estar caminhando com pessoas que falam a mesma linguagem que eu, e amanhã eu acordar, aquela fala deles já não faz mais sentido, e eu devo ir. Porque essa nova era, Vivi, as pessoas já me abordaram na rua para falar, pois é, sabe, mas a nova era, ela não está em eu dizer que você é ruim. Não está em eu dizer que se você não seguir os meus passos, você não irá para a nova terra, para o paraíso. A espiritualidade, ela é sobre você soltar o ego, é sobre você soltar o medo, a insegurança, o julgamento, o apego pelo dinheiro, pelo material. A nova terra, ela já está aqui, pronta para quem quiser viver, é só viver. É quando você coloca a espiritualidade unida com seu equilíbrio mental, emocional, físico e o espiritual. Quando você caminha nesse ciclo, andando assim, aonde, como que eu tenho equilíbrio mental? Soltando o ego, vivendo em paz, entendendo que o outro é apenas um reflexo meu. E que se de alguma forma eu atrair ele, o porquê que eu atraí ele? Qual a informação que ele quer me trazer? E aí eu solto. Viver esse equilíbrio desses 4 pilares é trazer a espiritualidade para eu olhar para outra pessoa. Ela é minha irmã. Ela veio da mesma centelha divina que eu. Ela é filha do Criador e ela está aqui por algum motivo. Ela tem que descobrir a história dela e não é minha parte, não é minha obrigação. Agora, se ela me procurar e ela vir aqui, assim como vocês estão assistindo esse vídeo, vocês estão
buscando ouvir aquilo que para mim faz sentido, e o que ressoar no coração de vocês, vocês levam, o que não ressoar, não leva. Isso é ouvir a espiritualidade, isso é se entregar à espiritualidade. É se apropriar do Deus interno. O Deus não é externo. O Deus, ele é interno. Deus está dentro, ele não está fora. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é você saber que você é um ser divino, que você é um ser divino, que você é um ser que veio para cá para expandir a sua consciência. E no momento que você expande a sua consciência, ela ressoa no campo e nas outras pessoas, sem impor. E que se o outro não pensa da mesma forma que eu, pode ser que seja o papel dele, pode ser que seja o pensamento dele, é dele. E aí você aprende a soltar, é dele, não é meu. Quando eu comecei a entender isso, que é dele, não é meu, a minha vida começou a ficar mais leve. Quando eu comecei a entender que existem pessoas que vão caminhar ao meu lado por muito tempo e outras que vão caminhar ao meu lado por um tempo e outras que simplesmente vão ser passageiras. Vão ser passageiras. Então aí eu começo a perguntar e entender o que a espiritualidade que tá aqui comigo quer me dizer. E aí eu vou dar um exercício para vocês. Hoje à noite, quando forem dormir, vocês sentem na cama de vocês ou deite, façam uma prece. Se conectem com Deus, né? Ou com aquilo que vocês creem, e peçam que nessa noite eu tenha uma noite de muita paz, de muita luz, de muita alegria. Que eu possa me encontrar com o meu eu superior, e ele possa me mostrar o caminho que eu preciso para o próximo dia que virá. Que ele me ensine. E aí perceba como que vai ser o seu próximo dia. Tá? Fez sentido para vocês? Vocês conseguiram entender? Espiritualidade é muito além. E quando a gente começa a despertar e trazer o equilíbrio desses 4 pilares na nossa vida, traga, não busque, traga. Tudo que a gente busca é como se estivesse longe, eu preciso ir buscar. O que eu trago para mim. E aí eu trago e recebo. Trouxe e recebi. Agora eu vou seguir até trazer e receber novamente. Traga para você. Traga o pilar mental, emocional, físico e espiritual. O que hoje a minha mente precisa para que ela esteja mais em equilíbrio. O que hoje as minhas emoções querem dizer. O que eu preciso equilibrar nas minhas emoções. O que a minha espiritualidade quer me mostrar. O que eu devo sentir. E aí você começa a fazer essas perguntas. E quando você começa a fazer essas perguntas, a sua vida começa a expandir. O seu conhecimento começa a crescer. Trague o equilíbrio do mental, do emocional, do físico e do espiritual. E cada um vai achar o seu caminho por onde tem que achar. Da melhor forma, como tiver que achar. Fez sentido para vocês? Me conta aqui, as gurias que acompanharam essa série, como é que foi? Ela foi de muita expansão e eu espero que quem estiver assistindo depois, eu vou deixar essa live salva, ela vai ficar disponível lá no YouTube. Hoje, até amanhã, elas vão ficar disponíveis no Instagram e depois eu vou estar retirando elas do ar do Instagram e vai ficar só lá no YouTube,
para que vocês possam acompanhar. É muito importante que vocês comentem, que coloquem coraçõezinhos, né? Para que a plataforma ela entenda que esse conteúdo é bom. Porque se o conteúdo fez sentido, é importante comentar, curtir, né? Todas as publicações ali no feed é muito importante. Muito olhar para dentro. Olhar para dentro. Olhar para dentro. Porque lembre-se, Deus não está fora. Ele está dentro de você. Você é o Deus aqui na Terra. Você é o mestre da sua vida. Você não é o mestre da vida de ninguém. Você é o mestre da sua vida. E a partir de hoje, eu retorno com a minha conexão, com o meu nome que eu sempre usei aqui, que é Guia da Alma, porque é isso que eu faço. É essa a minha missão aqui na Terra. Eu vim guiar as almas para que elas se conectem com o seu ser divino que é. Com o seu ser divino de ser. E se permitam viver essa espiritualidade livre, abundante, próspera, cheia de amor, cheia de alegria, sem dogmas, sem crenças, sem apegos. Seja Hare Krishna, Buda, Namastê, Namaskar, do Axé, do Candomblé, da Quimbanda, do catolicismo, do evangélico, cristão, não importa o que você for. O que importa é você ser feliz, amar a si primeiramente, para que aí você ame ao próximo, sem julgamento. E quando você se pegar no momento que estiver julgando alguma situação, olhe para aquilo ali e diga assim, opa, isso é teu. Não é meu, isso não é meu, isso é teu. Deixa contigo o que é teu e fica comigo com o que é meu. Solta, porque aí vocês vão levar uma vida muito mais leve e se permitam viver o despertar da Kundalini. No próximo dia 14 de março, eu vou estar fazendo uma vivência de Kundalini em Porto Alegre, sábado às 10 da manhã. Ela será especial apenas para mulheres, não vai ser aberta para homens. Dessa vez ela vai ser especial para mulheres, porque eu vou trabalhar uma energia diferente para despertar essa essência feminina. Então, quem desejar participar já me chama para garantir a sua vaga, porque eu já tô com procura, já tem aí metade das vagas já estão ocupadas, né? E quem desejar ampliar e conhecer mais sobre essa energia que está dentro de você, que é a energia Kundalini, a formação Renascimento Kundalini será no final do mês, dia 28 e 29 de março, em Porto Alegre, 2 dias imersos nessa energia, no conhecimento que é a Kundalini, despertando, evoluindo, crescendo, e aí ela é uma grande expansão de consciência, porque a gente são 2 dias muito intensos, conectado com os mestres ascensos, né, com essa egrégora linda da Kundalini, onde a gente passa por uma grande transformação. Então, gratidão, namastê, arro, axé, saravá. Até o próximo vídeo. Se vocês gostarem, deixem depois que eu salvar essa live, comentem lá. Quero mais, que eu vou começar a trazer mais para vocês. Beijo no coração de vocês. Gratidão.